Muito bem. Meus irmãos, olha, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. A nossa temática que nós estamos considerando é isso aí. É ressurreição dos mortos e juízo eterno. Está todo mundo vendo bem? Tá. Está amarelo? Está ótimo? Ok. Então, esse é o nosso tema. Na verdade, nós estamos estudando já há alguns domingos o seguinte assunto: princípios elementares. Agora, como esse é um assunto assim mais específico, então nós combinamos aqui entre os pastores que eu ficaria com esse tópico aí, né? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 4, perdão, Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, a partir do versículo, capítulo 6, a partir do versículo 1, é isso mesmo. Hebreus 6, de 1 a 4. 1 a 3, aliás. Vamos ler? Toda a igreja pode ler comigo? Quem tem a Bíblia? Hebreus 6, de 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, a primeira coisa a dizer é que o apóstolo, quem escreveu a epístola aos Hebreus, está recomendando aos irmãos que não ficassem no beabá da Bíblia. Não vamos ficar só nos princípios elementares. Vamos seguir no rumo da perfeição. Vamos estudar as coisas seguintes, não só ficar naquele princípiozinho ali da Bíblia. Muito bem, isso é que ele está recomendando aí. Agora, nós aqui vamos ficar no princípiozinho. Depois, pastor Sérgio, numa outra etapa, nós vamos considerar isso que está dizendo aqui, ó. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, vamos depois estudar aqui umas coisas que nos levarão à perfeição. Mas nós estamos aqui, neste momento, por assim dizer, quase que desobedecendo o que ele está dizendo lá. Ele está dizendo para deixar os princípios elementares e vamos no rumo da perfeição. Aí eu digo, não, ok, nós iremos no rumo da perfeição numa próxima etapa. Nós vamos aqui fazer a base. Quem está me compreendendo? Né? Então, nós vamos fazer primeiro a base, os princípios elementares. Depois nós vamos seguir no rumo da perfeição. Qual é a base? A base do Evangelho é essa aqui, ó. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essa é a base. São os 6 princípios básicos do Evangelho, conforme essa carta dos Hebreus. Muito bem. Então, os pastores aqui já consideraram a doutrina do arrependimento, que inclusive tem 2 aspectos. Tem arrependimento dos pecados e tem arrependimento das obras mortas. São 2 coisas diferentes, mas das quais temos que nos arrepender, em todos os 2 casos. Por exemplo, já foi tratado aqui sobre a fé em Deus. Agora, o ensino de batismos vai ficar para depois. Hoje eu vou saltar aqui o ensino de batismos e vamos entrar aqui também, desculpe, a imposição de mãos já entraram? Não, vamos depois falar sobre imposição de mãos. Eu vou saltar agora aqui para a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Vamos pular aqueles 2 pontos ali, vamos aqui para o final, porque é um assunto escatológico.
é um assunto assim, para os tempos do fim. E então a gente tem que entender bem isso. Então, o nosso tema, portanto, é esse aí: ressurreição dos mortos e juízo eterno. Muito bem. Ressurreição dos mortos. O que é isto, meus irmãos? Vamos raciocinar aqui. O que é ressurreição dos mortos? Ressurreição dos mortos é o ato de voltar à vida no seu próprio corpo. Por exemplo, a pessoa morre, o espírito da pessoa vai para Deus, tá certo? E depois esse espírito, na ressurreição, volta para o seu próprio corpo, o corpo que ficou aqui na terra. Houve pessoas que foram sepultadas, houve pessoas que morreram queimadas, houve pessoas que se afogaram por aí, morreram afogadas, houve pessoas que foram devoradas por feras, enfim, né? Então, não importa, o corpo da pessoa, as células do corpo da pessoa, está aqui no planeta, está na Terra. Então, não importa onde é que esteja, Deus tem poder para restaurar as células, o corpo da pessoa, e então o espírito que está na mão de Deus, ou à disposição de Deus, volta para o seu próprio corpo, e a pessoa ressuscita. Amém? Isso se chama ressurreição. É como Jesus. Jesus foi sepultado, morreu na cruz, né? Pegaram o seu corpo, colocaram lá no sepulcro, e o Espírito de Jesus foi para Deus, como acontece com toda pessoa que morre. E no dia da ressurreição, o Espírito de Jesus voltou para o seu próprio corpo, que estava lá no túmulo. E Jesus então ressuscitou. Isso se chama ressurreição dos mortos. Todo mundo está comigo? Eu estou insistindo nesse ponto porque agora eu vou falar uma outra coisa e não quero que ninguém faça confusão. Muito pelo contrário, eu quero que você estabeleça a diferença. É o seguinte: ressurreição não é reencarnação. Ressurreição não é reencarnação. Reencarnação, segundo os espíritas, é o corpo voltar para qualquer corpo. Para um bebê que vai nascer, o espírito ou a alma volta para um bebê que vai nascer. O corpo da pessoa ficou na sepultura, ficou não sei por onde. E volta para porque é reencarnar. E agora, isso a gente não está aqui discutindo as concepções avançadas de reencarnação, porque há grupos, os hindus, por exemplo, acreditam que o espírito de uma pessoa que morreu pode voltar para uma pedra, pode voltar para uma planta, pode voltar para um cachorro, para um bicho e tal. Tá? Então, ressurreição, conforme a palavra de Deus nos mostra, não é nada disso. Os irmãos estão comigo? Está todo mundo me alcançando? Eu estou bem devagar e repetindo para você entender. Ressurreição dos mortos é o retorno do espírito de uma pessoa que morreu para o seu próprio corpo. Então, esse corpo vai ressuscitar, como Jesus ressuscitou, e no dia do arrebatamento da igreja, os nossos falecidos, os nossos irmãos, vão ressuscitar. O espírito que está lá no paraíso volta para o corpo de cada um, onde cada um estiver. Como eu disse, uns morreram assim, outros morreram assim, afogados, devorados, queimados, sepultados, não importa, para Deus não há problema.
O espírito volta para o corpo que morreu, e aí a pessoa ressuscita. Isso se chama ressurreição. Reencarnação é outra coisa. Tanto é que você, conversando com um espírita, assunto de ressurreição nem entra. A preocupação com reencarnação é tanta que o espiritismo ignora a ressurreição dos mortos. Embora, se perguntar, você acredita que Jesus ressuscitou? É capaz de dizer que acredita, mas não entra no seu programa de vida. Já no cristianismo, não. Reencarnação, isso nem existe. A Bíblia não fala nisso. Não tem nada de reencarnação na Bíblia. E o que tem na Bíblia é ressurreição. Essa é a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Os que estão vivos, os que ficarem vivos até a vinda do Senhor, serão transformados. E os falecidos ressuscitarão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, fala comigo depois. Eu não vou dizer para levantar a mão, porque eu não vou ter tempo agora de argumentar de novo. Fala comigo depois se não entendeu isso. Diferença de reencarnação para ressurreição, ou vice-versa. Amém? Ressurreição dos mortos. Agora, uma outra coisa. O assunto da ressurreição dos mortos está intimamente ligado ao juízo eterno, ao juízo. Olha, vamos ler aqui, pode projetar a próxima página aí? Vamos ler os textos sobre ressurreição dos mortos. Olha, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler o que é que diz a palavra de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 15. Pronto? 1 aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4, diz assim. Quem encontrou, diga amém. Amém. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Então está aqui. Jesus morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Pronto. Veja aqui Romanos 10, o que diz Romanos 10. Ó, Romanos 10, versículos 8 e 9. Diz assim. Todos acharam? Romanos 10, 8 e 9. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que acontece? Serás salvo. Então, você que quer a salvação pela fé em Jesus, você precisa crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Então você não pode se salvar sua alma sem acreditar que Jesus ressuscitou. Se houver qualquer discussão sobre isso no teu coração, então você tem que acertar esse negócio primeiro. Porque a salvação é assim, você confessa que Jesus é o Senhor, Salvador, e que ele ressuscitou dentre os mortos. É fundamental crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu, por exemplo, creio, sem dúvida nenhuma. Quem crê comigo, levanta a mão, dê glória a Deus. Nós cremos na ressurreição. O apóstolo Paulo diz que se nós não crermos na ressurreição do Senhor, é vã a nossa fé, é inútil, a nossa fé é inútil. Então como é que você vai crer num Salvador que está lá na sepultura?
que não ressuscitou. Não, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive e reina para sempre. Glória a Deus, Ele ressuscitou. Amém. Pronto. Olha, Romanos 8:11. Vire para trás um pouco a sua Bíblia. 8:11 diz o quê? Mais uma coisa que diz também aqui, ó. Isso aqui é importante, muito importante. Romanos 8:11, todo mundo leia comigo quem tem a Bíblia. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Quem foi que ressuscitou Jesus? É o Pai, né? O Pai ressuscitou o Filho, Jesus. Então, aqui está dizendo que se nós temos Jesus conosco, se o Espírito Santo está em nós, então o que é que vai acontecer? Quando nós morrermos, se morrermos, no dia da ressurreição, o Pai também vai nos ressuscitar. Resumindo, é assim: Jesus ressuscitou, amém? E nós também ressuscitaremos, né? Quem morrer, no dia do arrebatamento da igreja, Jesus, a pessoa também vai ressuscitar. Então, 3 coisas. Primeiro, é importante crer na ressurreição, né? Aliás, nem isso. Primeiro é que Jesus ressuscitou. Segundo, temos que crer na ressurreição. E terceiro, nós também ressuscitaremos, assim como Jesus ressuscitou. Então, é simples assim. Amém, meus irmãos? Então, pronto. Aqui está praticamente resumida a doutrina da ressurreição, que justamente é um dos princípios elementares do Evangelho. Então, número 1, o que é? Jesus ressuscitou. Número 1, né? Número 2, nós precisamos crer que Ele ressuscitou. E terceiro, nós também ressuscitaremos com Ele, se morrermos, claro. Quem estiver vivo até o dia da volta do Senhor vai ser transformado. Quem morrer, os nossos falecidos ressuscitarão. Amém? Vamos digerir isso com calma. Amém? Todo mundo alcançou? Qualquer pergunta, toma nota aí e fala comigo depois. Pronto. Agora, veja bem, o tema ressurreição dos mortos está interligado ao tema juízo eterno. Aí, você com a noção da ressurreição, você vai logo cair no assunto do juízo eterno. Então, por exemplo, tome nota aí de Atos. Filha, põe a próxima página aí. Isso, juízo eterno. Atos 17. Vamos ver aqui. Atos 17, versículos 30 e 31. O que é que diz a palavra? Pronto? Todo mundo leia comigo. Atos 17, 30 e 31. Vamos ler. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem foi esse varão que Deus destinou, que acreditou diante de todos e que o ressuscitou dentre os mortos? Quem é esse varão? Jesus. Então, Jesus há de julgar o mundo. O Pai também vai julgar. E agora, por extensão, eu devo lhes dizer que também nós vamos julgar, porque a Bíblia diz isso, que nós também vamos julgar o mundo. Quando Jesus fizer esse juízo contra o mundo e o Pai do lado dele, já a igreja já foi arrebatada. Então, nós estaremos ali também para julgar.
Pois muito bem. Então, o juízo é um fato que as pessoas não podem ignorar. Vai chegar o dia em que todos nós, do primeiro que nasceu, que foi Adão, até o último que nascer, né? Todos nós vamos comparecer diante de Deus para uma prestação de contas, pelos nossos atos, pelas nossas palavras e, quem sabe, até pelos nossos pensamentos. Vamos prestar contas de tudo diante de Deus. Tem versículos que falam isso, que até pelas nossas palavras nós seremos julgados, né? Pelos atos. E até poderia, eu não me recordo agora de texto que fale sobre pensamento, mas como a palavra é a expressão do pensamento, então o pensamento também vai ser julgado. A intenção do coração vai ser julgado. Então, o juízo precisa ser levado em conta. Vamos ler novamente, meus irmãos? Todo mundo lendo comigo, Atos 17, vamos ler o 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Interessante que quando o apóstolo Paulo, ele falou isso lá perante os filósofos na Grécia, em Atenas. Aí Paulo vai discorrendo sobre o evangelho e tal. Quando ele chega para dizer, teremos um juízo, nós todos vamos comparecer perante o juízo de Deus e tal. Quando Paulo fala em juízo, os filósofos se cansaram, cortaram o assunto. Veja aqui, versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, e até, por que não dizer, de juízo, do juízo eterno, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disto te ouviremos noutra ocasião, e foram embora. Deixaram Paulo lá sozinho. Então são assuntos que o mundo não aceita. A ressurreição de mortos, você dizer assim, o espírito vai para Deus e depois esse espírito volta para o seu próprio corpo e a pessoa ressuscita. Isso era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Uma conversa dessa. Não aceitam isso, não. Escândalo, loucura. Então, assim, o evangelho, portanto, é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Muito bem. Como é que se dará isto, meus irmãos? Como é que vai acontecer tudo isso? Eu vou aqui fazer um pequeno resumo e depois eu vou mostrar para os meus irmãos os tipos de morte e os tipos de vida que há na Bíblia. Olha só, como é que isso vai se dar? É assim, a natureza humana consiste em dois elementos, o corpo físico e a alma, que é imaterial e imortal. A alma está ligada ao espírito. Nesse sentido aqui, quando você diz alma, é como se dissesse espírito, ou se você diz espírito, é como se dissesse alma. Embora alma e espírito, cada um particularmente, tenham uma função. Mas como é a parte imaterial, elas estão interligadas. Então nós temos a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é a alma ou espírito, ou espírito. Muito bem. Então, por ocasião da morte, a alma separa-se do corpo, não morrendo com ele. O corpo morre, perece, vai para o pó. A alma não. A alma, ela não morre. O que demonstra ser ela um elemento imaterial e imortal. Nós cremos na imortalidade da alma. A alma não perece. Pode até a alma dos incrédulos sofrer eternamente no inferno, mas ela não morre. A alma não morre.
Até o corpo pode perecer, mas eu posso também lhes dizer que o corpo também não morre, porque o corpo ressuscita e é transformado. Os que vão se salvar, os que vão entrar na vida eterna, nós sabemos que com a ressurreição ou a transformação, nós receberemos corpos gloriosos. Então o nosso espírito ou nossa alma vai viver num corpo metafísico, um corpo glorioso. Eu não sei lhes afirmar, a gente não tem elementos para afirmar, se o pessoal que vai lá para o inferno, se o corpo deles ressuscita, e eles vão ter um corpo metafísico, porém maligno. É capaz que sim. Se alguém afirmar que sim, eu não tenho dúvida, não vou discutir. Não vou discutir. Aliás, nós podemos pensar que tudo é a mesma coisa. Todos vão ressuscitar em corpos metafísicos. Quer dizer, o corpo de matéria se transforma num corpo espiritual. Estou falando tanto dos que se salvam como dos perdidos. Agora, a diferença é que os que se salvam têm corpos gloriosos semelhantes ao do Senhor Jesus. E os que vão se perder têm corpos não gloriosos. Eu não vou dizer que são malignos, mas vou dizer que são não gloriosos. Quer dizer, não tem a glória do corpo de um que vai gozar da vida eterna. Se ele vai sofrer lá nas chamas do inferno eternamente, né, o corpo não será glorioso. Pois bem, é isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Então, é assim que acontece. O fato é que o homem é um ser eterno. Ele tem princípio, mas não tem fim. Ele viverá eternamente. Se for para a salvação, ele vai viver eternamente a vida eterna que Deus nos dá. Se for para a condenação, ele vai sofrer eternamente lá na Geena, que a Bíblia chama de lago de fogo, né, que é a segunda morte. Nós vamos já tratar disso agora. Então eu queria mostrar neste ponto para os meus irmãos o seguinte: os tipos de morte e os tipos de vida. Pode projetar aqui, os tipos de morte e de vida. Vamos à próxima página. Olha só, os tipos de morte. Está faltando projetar ali em cima. Os tipos de morte são 3. É morte física, morte espiritual e morte eterna. Não deu aqui na projeção para você ver, mas lá em cima está escrito morte física. Então, a morte física está aqui, ó, Gênesis 3:19. Leia comigo aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 19. A morte física está aqui, ó. Todos acharam? Vamos ler a palavra? Irmãos, ó, esta manhã você vai sair daqui com a cabeça quente. É para você pensar, não só a cabeça quente, porque tem muito assunto, como é cabeça quente, porque são assuntos que vão encostar com a gente na parede. Tem gente aqui que vai dizer, caramba, né? Agora, tem gente aqui que vai sair alegre. Né? Glória a Deus. Olha só, morte física, vamos falar da morte física, Gênesis 3:19, o que é que diz a palavra? Vamos ler? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Isso Deus falou para Adão, depois do pecado, tu és pó e ao pó tornarás. Está falando aqui da morte do corpo, a morte física. Agora tem uma morte que se chama morte espiritual. Vamos resumir logo. A morte espiritual é o estado da pessoa separada de Deus. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler? Efésios, capítulo 2, versículo 1. A gente tem que ler um texto da Bíblia
e às vezes o texto é comprido à beça e fala de muitos aspectos, mas a gente tem que tirar o que nos interessa. Nós estamos falando aqui de morte espiritual. Então, aqui começa o autor dizendo assim, o apóstolo Paulo, leia comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pronto, está dizendo que ele deu vida, mas o nosso assunto não é vida, o nosso assunto é morte. Então está dizendo aqui, estando vós mortos, como? Nos vossos delitos e pecados. Então, a pessoa que vive no pecado está morta diante de Deus. Então, essa é a morte espiritual. Então, você vai aí pela rua, tem essa multidão de gente, todo mundo no pecado. Aí você está vendo, eles fisicamente estão vivos, estão andando para lá e para cá, mas espiritualmente estão mortos. Percebe? Percebe? As pessoas aí que não conhecem Jesus estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. A pessoa sem Deus está morta, espiritualmente falando. Compreende, irmãos? Então, portanto, existe a morte física, que é a morte do corpo. Existe a morte espiritual, que é a pessoa sem Deus, sem salvação, sem certeza. Ela espiritualmente está morta. E tem a morte espiritual. Perdão, a morte eterna. O que é a morte eterna? Resumindo, é assim: é a separação eterna do homem do seu Criador. Então, quando a pessoa é jogada no inferno, que fica para sempre longe de Deus, para sempre. Então, isso se chama morte eterna. Então, como é que diz a palavra? Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Todo mundo achou? Versículos de 11 em diante, vamos ler para entender isso aqui. Ó, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, viu um trono branco e um personagem sentado lá, o nosso Deus. E diz que tudo fugiu da presença dele, porque ninguém aguenta a presença de Deus. Então Deus chama todos para uma prestação de contas. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros. E ainda outro livro se abriu, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Até aqui? Não, até 15. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, é assim, meus irmãos. A morte eterna é a separação eterna de Deus. É o julgamento final dos ímpios, dos descrentes. Então, esse pessoal será jogado num lugar que se chama o Lago de Fogo. E a Bíblia diz que esse lugar também se chama segunda morte. A morte eterna é a segunda morte. A primeira morte é física. E tem essa morte aí espiritual, que é uma situação provisória das pessoas que não têm Deus. Mas a morte final, a segunda morte, a morte eterna, ela vai acontecer no julgamento final, quando Deus der o veredito final e, enfim, os ímpios, os pecadores, os não convertidos, vão ser lançados no lago de fogo, que no grego eles chamam de Geena. É a segunda morte.
Então, a gente tem que saber isso. Quando o autor da carta aos Hebreus diz assim, pondo de parte os princípios elementares, vamos no rumo da perfeição. Mas você está compreendendo que a gente não pode ir no rumo da perfeição sem conhecer essas coisas, sem saber que existe morte eterna, morte espiritual, morte física, né? Sem conhecer isso, porque aí você vai saber a razão por que você serve a Deus. Olha só, eu não estou do lado de Deus porque eu tenho medo do inferno, não é isso não, eu estou do lado de Deus porque Deus é que é o caminho. A inteligência me manda ficar do lado de Deus. Eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum, né? Não é porque eu tenha medo do inferno, é porque é falta de inteligência eu me virar contra Deus e depois passar por uma condenação dessa. Então eu quero ficar do lado de Deus. Amém? Ó, então, do mesmo jeito que tem morte física, morte espiritual, morte eterna, também tem vida física, vida espiritual, vida eterna. Olha, a vida física está ali, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Como é que começa a vida física? Está aqui. Vamos ler todos juntos? Quem achou? Quem achou, diga amém. Amém. Ó, vamos ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Pronto, então Deus fez aquele, permita-me usar o termo, Deus fez aquele boneco de barro, Adão soprou nos narizes do boneco de barro e ele recebeu o espírito de vida e viveu. Pronto. E esse espírito de vida convém a gente enfatizar aqui, quando Deus criou Eva, não fez um outro boneco de barro. Não, Deus tirou Eva do homem. Tirou do homem, fez o homem adormecer, pegou um pedaço dele e esticou e fez a mulher. Então, todo ser humano vem de Adão. Olha, irmão, irmã, respira aí. Faz uma respiração. Enche o peito. Solta. Esse teu fôlego aí é de Deus. Deus deu para Adão e passou de pai para filho. Amém? Então, nós somos descendentes de Adão. E esse mesmo fôlego vem para toda a raça humana. Amém? Glória a Deus. Pronto, então isso aí é a vida física, é a nossa vida. Agora, a vida espiritual é simples. Se uma pessoa que vive, embora ela esteja vivendo a vida física, mas ela não ama a Deus, não se interessa pelas coisas de Deus, espiritualmente está morta, né? Então, a pessoa que busca a Deus, que serve a Deus, essa pessoa está viva. Então, a vida física, portanto, é a vida do corpo, a vida espiritual é a vida da pessoa que serve a Deus. Então, a gente vai ler de novo, Efésios 2:1. Eu não escolhi outro texto, que cada texto desse aí, eu escolhi um só, aquele mais forte, né? Mas tem muitos outros textos. Não vamos passar a manhã toda lendo aqui, mas basta um só, ó, Efésios 2:1, vamos reler. Ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, as pessoas do mundo, embora vivam fisicamente, mas elas espiritualmente estão mortas por causa do pecado. Agora, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, o próprio Deus tira essa pessoa desse estado de morte e transmite vida para a pessoa. Aí a pessoa passa a ter vida espiritual. Amém? E agora, a vida eterna é na eternidade.
Do mesmo jeito que a pessoa que não quer saber de Deus vai ser jogado no lago de fogo, que é a segunda morte, que significa a separação eterna do homem de Deus. Então, aquele outro que faz o contrário, que aceita Jesus, que serve ao Senhor Jesus, ele no final, será conduzido à vida. Então, vai para o céu, sim senhor, o céu de Deus. Vai viver perante o trono de Deus, sim senhor, e isso se chama vida eterna. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, não pereça, quer dizer, não vá lá para o lago de fogo. Não vá para lá, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, uma vida para sempre com Deus. Aleluia. Entende? Então, meus irmãos, é simples assim, 2 e 2, 4. Rápido. 1 e 1, 2. Rapidinho a gente entende isso. Você está de um lado ou está do outro. Dependendo do lado que você estiver, você vai sofrer as consequências. Ou consequências boas ou consequências ruins. Dependendo do lado que você estiver. Amém? Essa é a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Agora, deixa eu ver o que é que eu posso ainda dizer aqui. Olha, eu vou começar a terminar. Já são 11 horas e 3 minutos. Pastor Sérgio, será que eu consigo? Tem uma porção de coisas aqui para dizer. Ó, eu vou fazer assim. Eu trouxe um esboço aqui. E eu vou ler aqui para os irmãos as coisas principais, sem a gente ler a Bíblia. Eu vou pedir que a nossa jovem operadora ali, ela vá passando, ó, ressurreições e juízo, ok? Pronto, o próximo. Olha lá, 2 coisas aqui. Gênesis 2 e 7 e Eclesiastes 12 e 7 mostram que Deus fez o homem do pó da terra. Você tem alguma dúvida sobre isso? A gente tem aquela noção que Deus criou Adão do barro, do pó da terra, né? E ali, Eclesiastes 12 e 7, diz que quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus. Eclesiastes 12 e 7, o segundo texto ali, ó, diz que o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus, que o deu. Agora, veja bem, esse corpo que vai para o pó vai aguardar a ressurreição. Vai aguardar a ressurreição. Muito bem. E o espírito que vai para Deus, aí Deus dá o destino de cada um. Os salvos vão para um lugar. Os não salvos vão para outro lugar. Então aí vai entrar o próximo tópico aí. Querida, projeta aí o próximo tópico. Não, desculpe. Aqui, ó. Hebreus 9, 27. Diz, após a morte, segue-se o juízo. Justamente, é o que eu disse. O espírito vai para Deus, aí Deus julga. Deus dá o destino de cada um. Então, existem 2 lugares, já vou adiantar aqui. Um é chamado o paraíso de Deus, que a Bíblia chama o paraíso de Deus. Na parábola do rico e Lázaro, é chamado de seio de Abraão. Então, esse é o lugar onde os espíritos dos salvos vão aguardar a ressurreição da vida. Agora, tem um outro lugar que se chama Hades. Os estudiosos da Bíblia gostam muito de usar o grego, a língua grega. Então, chama-se Hades, no grego, ou inferno. Só que esse inferno aí não é um inferno definitivo, é um inferno provisório. Então, nesse inferno provisório, os não salvos
vão aguardar a ressurreição do juízo, a ressurreição da condenação. Simples assim. Chegou lá, Deus aceitou Jesus? Aceitou, vem para cá. Aceitou? Não, não aceitou, fica aqui. Pronto. E aí ficam lá aguardando a ressurreição, as duas ressurreições. Agora projeta o próximo, a próxima, isso. Olha só, o critério de julgamento de Jesus. Aí Jesus está dizendo o seguinte, nesse texto, João 12, 47, 48. Ele diz assim, olha, gente, eu não vim julgar ninguém, eu vim salvar. Quem vai julgar é a palavra que eu falei. A palavra que eu tenho falado, essa que vai julgar. Qual é a palavra que Jesus falou? Ele falou assim, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Isso foi o que ele disse. Essa palavra é que vai julgar a pessoa. Em outras palavras, cada um se julga a si mesmo. Quando a pessoa fica do lado errado, do lado que não quer, eu não quero ir para o inferno, eu quero me salvar. Mas foi parar lá, é porque a pessoa não tomou a decisão. Então, se eu quero me salvar, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador e eu vou viver a vida que eu tenho que viver agradando a Deus. Né? Aí eu vou para o paraíso. Estou falando depois que você chegar lá, que morrer e chegar lá. Né? Ou então, você diz, não quero saber de Deus coisa nenhuma, esse negócio aí isso nem existe. Só que você vai se surpreender do lado de lá. Aí não tem mais volta. Porque o rico da parábola, Jesus conta justamente do rico e Lázaro, o rico vivia folgadamente, não queria saber de Deus, não queria saber de nada, aí quando morreu, foi parar lá. Só que ele queria voltar, aí Deus diz, não pode. Quem está de um lado não passa para o outro, nem volta, nem nada. Então, os lugares são definitivos. Muito bem. Agora, portanto, o critério de julgamento que Jesus apresenta é justamente a palavra dele, quando ele diz, quem aceita é salvo, quem rejeita é condenado, e a pessoa é que faz a sua decisão. Então, portanto, ninguém pense que Deus joga um filho seu no inferno. Ah, não, Deus é bom, ele não joga ninguém no inferno. Não, ele não joga mesmo não. A pessoa é que se joga. A pessoa é que se joga lá, não é Deus que joga. Nós, senhoras e senhores, atenção, nós temos livre-arbítrio. Amém? Repita comigo, nós temos livre-arbítrio. Nós somos seres soberanos. Deus não obriga ninguém a se salvar. O Evangelho é pregado e o Espírito Santo trabalha. Há todo um conjunto de situações que impelem a pessoa para a salvação. Mas muita gente recusa. Paciência. Agora, quem está aqui na igreja pela primeira vez e você está escutando esse assunto, eu quero lhe dizer o seguinte, é por isso que sou eu que estou falando desse assunto, porque é um assunto meio difícil de ficar explicando, e os pastores geralmente não gostam de assustar as pessoas. Mas eu não me importo não, eu quero que todo mundo saiba a verdade. Olha, se tu te converter, meu irmão, meu amigo, tu vai para o céu. Se tu não te converter, tu vai para o inferno. Então, que não tem conversa, não. É isso. A verdade é essa. Agora a gente fica passando a mão na cabeça das pessoas e tal, e tem pastor que nunca fala uma coisa dessa. Porque se falar, o público deles vai se embora. Ninguém quer escutar isso. Ninguém quer escutar a verdade. Mas eu peguei hoje que está todo mundo aqui, você não tem jeito de ir embora, não. Você vai saber. Amém, amém. Pronto. Agora, olha só. Lucas 16, 22, 23, está aqui, ó. Paraíso e inferno, é o que eu falei. Eu já falei. Isso aqui é aquela parábola do rico e o Lázaro, em que Jesus nos mostra, ou nos fala, da existência desses dois lugares.
Isso aqui não é ilustração, não. Esses dois lugares foram citados por Jesus nessa parábola, como também ele cita esses dois lugares em outros pronunciamentos. A Bíblia está repleta dessa informação a respeito do céu e do inferno. O céu para a salvação e o inferno para a condenação. Muito bem. Vamos prosseguir. O próximo. Agora, João 5, 28 e 29 e também Daniel 12, 2, fala o seguinte, que haverá duas ressurreições. Vocês estão sabendo da história que nós começamos aqui? O espírito que está na mão de Deus volta para o próprio corpo da pessoa que está desfeito aqui na terra. Esse corpo é reconstituído e ressuscitado. Pois bem, então, a Bíblia diz que há duas ressurreições. Tem uma ressurreição para a salvação e outra ressurreição para a condenação. Vamos agora andar, querida. Ressurreição para a vida eterna. Quando é que vai acontecer essa ressurreição para a salvação? Quando é? No arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja. Porque todos os que morreram salvos, que estão lá, eu tenho os meus pais, a minha família, os meus familiares que já faleceram, muitos irmãos aqui têm seus familiares que faleceram, e que faleceram em Cristo, como diz a Bíblia, morreram em Cristo. Esses vão ressuscitar para a vida eterna, vão ressuscitar. Os espíritos voltarão para os seus corpos, e eles vão se levantar em corpos gloriosos, no dia que Jesus arrebatar a igreja. E os vivos, que não chegaram a morrer até aquele dia, vão ser transformados. E então, os ressuscitados e os transformados, diz a Bíblia, que nós todos juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Meus irmãos, meus amigos, o Evangelho não é uma religião. Uma religião como desse mundo aí que não tem esperança de nada. O Evangelho nos dá a esperança da vida eterna. O Evangelho é um negócio nosso com Deus. Aleluia! É isso aí. Agora, tem a outra ressurreição, que essa é triste. É dos condenados. Quando é que vai acontecer? Coloca ali, minha filha, isso. Ressurreição para a morte eterna. Jesus falou que tem duas ressurreições. Está ali, João, o texto que nós vimos. Uns para a vida eterna, outros. E Daniel fala a mesma coisa. Quer dizer, não só o Novo Testamento, como o Antigo Testamento. Fala a mesma coisa. Que tem uma turma que vai ressuscitar para a salvação e tem uma turma que vai ressuscitar para a condenação. Então, por isso que eu digo, eles vão ressuscitar em corpos metafísicos, quer dizer, não é corpo físico, porém, os que vão ressuscitar para a condenação não terão corpos gloriosos como os outros que vão ressuscitar para a salvação terão. Então, vão ressuscitar, e aí, diz a Bíblia, e ali você pode ler Apocalipse 20, de 11 a 13, diz que eles serão lançados no lago de fogo. E agora, tem umas coisas espirituais que a gente tem que entender espiritualmente. Se você não entender, toma conhecimento e pede a Deus que te esclareça. Porque a Bíblia diz assim, que até o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Aquele primeiro inferno que eu lhe falei, o inferno provisório, vai ser jogado no lago de fogo. Isso aí eu não entendo bem direito como é, mas eu vou esperar para ver, né? Não, a gente não, tem coisa que a gente não entende, mas a gente aceita, sim senhor. Então, o inferno provisório vai ser jogado no inferno definitivo. Outra coisa que também diz, que a morte, olha só, a morte também vai ser jogada no lago de fogo. Como a morte? Pois é, a situação de morte, o espírito de morte,
o conceito de morte. Quer dizer, vai ser tudo jogado no lago de fogo, que é a segunda morte, é o inferno final. Essa é outra coisa, quer dizer, são conceitos que a gente pega assim, e às vezes a gente não entende bem. Eu quero recomendar para os meus irmãos o seguinte: olha, nunca questione a palavra de Deus. Se você não entender, deixa eu dar uma ilustração aqui para vocês. Uma pessoa estava explicando o seguinte: a Bíblia é como se fosse você comer peixe. Então, você quando come um peixe, você acha uma espinha. Aí o que é que você faz? Você separa a espinha e come o peixe, pronto. Então, o que você não entender, separa ali, você vai entender depois. Você toma conhecimento. Sim, senhor, tem espinha aqui, isso aqui eu não entendi bem, mas eu não vou desacreditar. Eu não vou ficar agora. Tem gente aí que fica, porque não sei o quê, e fica questionando a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, não questione a palavra de Deus, tá? O que você não entender, aguenta as pontas aí, você separa ali e você vai entender mais tarde. Com oração, de repente orando: Senhor, tem esse negócio aqui que eu não entendo, então, me esclarece, e Deus de repente te esclarece. E esses esclarecimentos de Deus são muito engraçados, porque às vezes a pessoa entende, mas não sabe explicar. Entende, mas não sabe explicar. Não compreende, entende, mas não compreende. Quer dizer, não sabe explicar, mas está satisfeito. Não, é isso mesmo. Não, o inferno vai ser jogado lá, a morte a morte vai ser jogada lá, e você entende, só que você nem sabe explicar, mas você entendeu. Então, é assim. Queridos, resumindo, esse texto aqui dos Hebreus, olha só, vamos voltar aqui para Hebreus. Hebreus capítulo 6, vamos voltar para lá. Vamos reler. Olha o que ele está dizendo. Agora veja. Eu escrevi esse livro, Princípios Elementares. Aí eu dei para uma pessoa ler e eu disse: olha, você me desculpe, esse livro aqui é para principiantes, é para quem está começando e tal. Aí a pessoa leu o livro, leu um bocado e disse: pastor, tem coisa dessa aqui que tem muita gente antiga que nem sabe. Eu digo: pois é, para você ver. Isso aqui são os princípios, é o beabá. Só que esse beabá tem muita gente aí que está por fora desse beabá, não está nem sabendo como é. E nós aqui estamos batendo. Nós vamos para o rumo da perfeição. Nós vamos ter assuntos mais elevados do que isso aí. Mas temos que conhecer isso, né? Então, olha só. Como é que diz o texto? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Faremos as duas coisas. Vamos entender os princípios elementares e depois vamos no rumo da perfeição. Para completar, que uma coisa puxa a outra. Vem aqui comigo para João, eu acho que é João capítulo, deixa-me ver, é onde fala, onde está o Sermão do Monte, é Mateus, desculpe, não é João, é Mateus capítulo 7, olha, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Todos acharam? Aqui, Mateus capítulo 7, versículos de 24 em diante. Vamos ler todos juntos? Todos acharam? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quer dizer, tinha bons alicerces, tinha bons fundamentos. Agora, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda, porque não tinha alicerces. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção, quem sabe se algumas pessoas aqui não têm tantos problemas porque você não tem um fundamento sólido, né? Então, estude a Bíblia e creia na palavra de Deus, e fundamente a sua vida espiritual na rocha firme, que é Jesus. Ou por outra, nas palavras de Jesus, como ele está dizendo ali, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, vamos estudar a palavra, vamos conhecer a palavra, e tenha pena de igrejas e de pastores que não pregam a palavra, pregam outras coisas. Eu sei que as pessoas precisam de bênçãos, solução de problemas, eu sei, mas a gente não vive de solução de problemas e nem de bênção dessa natureza. A nossa bênção é a nossa solidez espiritual. Então, fundamente a sua vida na rocha, na palavra que é Jesus. Aí quando vier a tempestade, você não se abala, a casa não cai, porque ela está firmada em Jesus e na sua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos ficar todos em pé, todo o povo de Deus. Olha, eu passei meia hora do horário regulamentar, mas eu acho que valeu a pena, não valeu, meus irmãos? Valeu a pena. Muito bem, olha, vamos orar, e eu quero desde já desejar um bom almoço para todos. Vamos descansar um pouquinho, e de noite vamos estar aqui, porque o reverendo Elias Freitas, o reverendo Elias Freitas, da Igreja Presbiteriana, estará aqui para falar uma palavra para toda a igreja. Os homens venham com a sua camiseta de leões. Outra coisa, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Alguém disse, a nossa igreja, pastor Sérgio, é uma igreja madura. Todo mundo que está aqui, eu vou falar uma coisa, todo mundo vai entender. Alguém disse que uma boa igreja é aquela igreja que tem a organização dos metodistas. É a melhor organização de igreja que tem, é da igreja metodista. E que tem a sabedoria dos presbiterianos. Por isso, esteja aqui para beber lá os presbiterianos, que vem o reverendo Elias aqui para nos transmitir. Então, diz que é assim, ó, é a organização dos metodistas, a sabedoria dos presbiterianos, o zelo dos batistas, que os batistas são zelosos, e o fogo dos pentecostais. Então, diz que a igreja perfeita é a igreja que tem, né, a organização metodista, a sabedoria dos presbiterianos, o zelo dos batistas e o fogaréu dos pentecostais. Então, glória a Deus. Amém? Vamos ver se a gente consegue ser essa igreja aqui, que tem o fogo. Eu gostei do fogo, o fogo pentecostal. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Põe a mão direita sobre o seu coração e repita estas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que é pregada com liberdade e com clareza. Obrigado, Pai, que a minha vida se fundamente na palavra. Obrigado, Pai, pelo conhecimento que vem de Ti. Leva-nos agora aos nossos lares, na Tua santa paz, e que nós estejamos na casa do Senhor, sempre e sempre, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Agora vocês vão esperar mais 10 minutos, talvez menos de 10 minutos, né? Hoje está um culto assim bem robusto, né? Nós vamos apresentar uma criança. Eu quando cheguei de Carolina, eu pensei que estava a casa toda revirada aqui. Eu digo,